Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, muito bem. Bom, estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de abril. Para quem vem acompanhando, a maratona começou ontem, dia 10, e vai até o dia 14, sexta-feira. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Eu estou entrando um pouquinho antes da escritora, porque eu preciso dar 2 recados para vocês. O primeiro é, em conjunto com a professora Andréia Paula, da Escola do Estado do Amapá, estamos aí fazendo uma movimentação para arrecadar livros e fazer uma doação para uma escola no estado do Amapá. Então, se você tem livro em casa e é desapegado e não tem para quem doar, por favor, faça essa doação. Todas as informações estão no feed do meu Instagram, o nome da escola, a professora, o WhatsApp dela. É só enviar a mensagem que ela vai instruir você como que vai fazer essa doação. Aliás, ela estará aqui ao longo da semana numa live conversando com a gente sobre toda essa movimentação para doar livros para uma escola onde crianças e adolescentes terão aí acesso a várias histórias. Eu, como escritora, vou doar meus livros, quero que meus livros estejam lá, quero que eles conheçam outras histórias e outros autores nacionais. Mas é claro, engloba leitores, seguidores, ouvintes, escritores, engloba todo mundo. Então, doe livro para a Escola do Amapá, tá bom? Todas as informações estão no feed do meu Instagram. E o outro recado é que está rolando a premiação literária da editora Terra Bela. O link da inscrição está na bio do meu Instagram, MoniqueMM18. Então corre lá, leia o regulamento, se inscreva. É uma ótima oportunidade para quem quer ter o seu livro publicado, vinculado, reconhecimento literário, porque o prêmio gera isso. Então vale muito a pena dar uma conferida. Se vocês tiverem dúvidas, entrem lá no Instagram da própria editora Terra Bela e tirem suas dúvidas, tá? O link também está na bio do meu Instagram. Muito bem, hoje teremos live até 11h30 da noite. Ontem também, vocês acompanharam muitos sorteios, muitas risadas, e esse ritmo vai continuar. A gente vai bater um papo hoje, na verdade já começamos, né, às 9 horas da manhã. Eu já estava tomando café com o autor aqui. Ou não é uma delícia? Ai, eu adoro. Pena que é muito cansativo, né, gente? Mas eu adoro. Então, agora a gente vai receber a escritora Natália José. A gente vai falar sobre um livro que vai ser ainda inserido no mercado. E por que eu queria trazê-la para cá? Porque o título, eu gravei o episódio do livro e tudo me chamou a atenção. E na hora que eu fiz o convite, a escritora prontamente falou: vamos! Então a gente vai bater um papo sobre a princesa descobre sua própria força neste livro. Legal, né? Deixa eu ver se ela entrou aqui, gente. Lise, boa tarde. Rafael, boa tarde. Gia, boa tarde. Nossa escritora ainda não entrou. Eu que entrei cedo demais, né? Eu falei, eu vou entrar 10 minutinhos antes para dar os recados. E levei menos de 5 minutos para dar o recado para vocês. Mas não tem problema. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube
do livro Não Me Livro. Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e, claro, no Instagram. Então já corre lá, já se inscreve, porque não, o podcast é feito de episódios e de lives e de resenhas, tem tudo no episódio, tudo literário. Muitos autores nacionais passam pelo podcast, tá? Lembrando que esse ano teremos Bienal. Ai, estou louca para ir à Bienal. Estarei todos os dias na Bienal prestigiando os meus autores. Então, se você estiver na Bienal, independente se foi meu autor ou não, me manda mensagem. Quero conhecer vocês pessoalmente, quero trocar figurinhas, quero ir no stand de vocês, quero comprar o livro de vocês, quero tirar foto com vocês, tá bom? Vai ser bem legal a Bienal desse ano. Então, quem estiver lá, me manda mensagem. Tudo bem que lá na época, né, setembro, quando entrar setembro, eu já vou estar aí sinalizando os dias e os horários que eu estarei na Bienal, ok? Muito bem, cadê a nossa escritora? Deixa eu ver se ela entrou aqui. Ah, ela entrou aqui, ó, o Sem Tabu, peraí. Natália, querida, vou... Já enviei o convite. Chegou aí o convite, Natália? Peraí que eu vou mandar de novo. Aqui o convite já está feito. Aqui já está como enviado. Sai e entra de novo que eu te convido de novo. Aqui está dizendo que você não pode entrar. Você está no celular? No computador você não vai conseguir. Peraí que eu vou aceitar o seu convite aqui. Ah! Peraí que eu aceitei o seu convite. Oi, Monique. Agora estou vendo uma pessoa. Querida, Tudo seja muito bem? bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem. Um pouco emocionada e nervosa, mas bem. Mas por que tá nervosa, Ai, minha gente? primeira entrevista aqui, primeira vez que eu vou estar falando com o público com relação ao meu livro. Então, estou um pouquinho nervosa, assim. Ai, que delícia, né? Poder participar desse momento, inserir uma autora nacional na primeira entrevista, no primeiro livro, para mim é um privilégio. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, claro, por ter aceitado fazer parte do meu podcast, que tem esse intuito de inserir autores nacionais de primeira viagem ou não para os leitores e seguidores e ouvintes. Muitíssimo obrigada, tá, querida? Que isso, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui, de poder realmente mostrar o meu trabalho para as pessoas e principalmente mostrar que autores nacionais também precisam ser reconhecidos, porque muitas das vezes a gente valoriza tanto os escritores internacionais, os que estão lá de fora, os que já estão na mídia, e esquecemos que talvez no nosso vizinho tenha ali um talento escondido. Então, muito obrigada pela oportunidade.
É verdade. A gente tem que parar com esse negócio de que só o exterior é que presta, que só os escritores lá de fora que valem a pena ser lidos, porque aqui no Brasil a gente tem muita coisa boa, muita gente talentosa. Que bom, né? Que bom pra gente. Agora, ô Natália, me fala uma coisa. Você é de onde do Brasil? Eu sou do estado do Rio de Janeiro, nasci em Niterói, mas eu moro em São Gonçalo. Você atualmente mora em São Gonçalo. Sim, Eu sou da isso aí. Tijuca. Eu acho que a gente pode certinho. marcar um café. Eu Com acho. certeza, já temos que marcar algo. Já temos, necessitamos. Super topo tomar um café contigo pra gente Imagina um trocar café ideia. literário. Olha que perfeito. Ai, maravilha. Já, ó, da Tijuca, já pode vir no lançamento do meu livro. Olha que perfeito. Super topo. Só a gente marcar. E se eu não conseguir, a gente toma um café. Porque, Com gente, certeza. um do lado do outro, assim, entendeu? Chega a ser um Certíssimo. pecado a gente não se Certíssimo. encontrar, né? Com Ô, coisa certeza. boa. Você vai na Bienal esse ano? Eu tô querendo muito ir, mas para poder lotar o meu carrinho de livros. Tô querendo. Eu estarei lá como leitora também. Eu ia como escritora, mas eu perdi os horários que eu tinha que ir, Sim. que acabam muito rápido, né? E aí eu não queria ir no início do mês, o stand só tinha no início do mês. Eu falei, não, eu vou aguardar, e nesse negócio de aguardar, fiquei sem lugar na Bienal. Eu falei, tudo bem, me contento em ir como leitora e fazer visita nos stands para conhecer todos os autores. A gente pode até, inclusive, marcar de ir juntas. Perfeito. Eu também adoraria ter os meus livros lá, né, na Bienal, mas o livro ainda não foi lançado, ainda está nesse processo final de editoração, então realmente eu vou como leitora. Muito bem, o importante é ir. Porque Com a quantidade de gente que a gente vai ter contato, trocar figurinhas com pessoas do ramo, né? trocar Editoras. livros, gente, livros, um presenteia o outro. Exatamente, é essa a ideia. Eu nem sei se a gente pode entrar com o livro lá. Leitoras, né? Porque a gente está indo como leitoras. Se eu levar a minha tiragem, eu não sei se eu vou conseguir entrar com a minha tiragem lá. Porque a minha ideia é exatamente essa. Chegar nos estandes com os meus escritores, dar beijos e abraços e parabenizar. E claro, né, gente, trocar livro. Vamos combinar? Com Mas eu não sei certeza, se eu melhor vou gostar. presente. Melhor presente. Tem um pessoal já aqui oriçado na live. As poesias dela são incríveis. Sempre que leio, me sinto bem. Como a Natália é a coisa mais linda do mundo. E, gente, está cheio de fã da Natália. Muito obrigada, Normal. pessoal. Normal, autora. Imagina eu que tenho fobia social e estou encarando também enfrentar o público. A gente vai se acostumando, é verdade. Gente, não tem essa de escritor não querer aparecer, não. Se você não aparecer, como é que eu vou conhecer o teu livro? Como é que os leitores vão chegar no teu livro? Qual é a Precisamos dar a capa. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Concordo. Não só porque ela é minha colega de turma no curso. Ah, tá cheio de gente bacana aqui. Legal, sejam muito bem-vindos. Agora, Natália, me diz uma coisa. Claro. Você tem quantos livros publicados ou A Princesa é o primeiro? A Princesa é o primeiro livro, mas ele vai fazer parte de uma duologia ou de uma trilogia. Estou vendo como é que vai ficar a continuação. Já estou escrevendo o segundo livro, inclusive. E além desse livro também, de poesias, também estou escrevendo um livro de histórias mesmo, ficção. Então, mas esse é o meu primeiro.
primeiro livro publicado. Muito bem. Você falou que ele está em fase editorial. O que que isso significa? Ele está sendo diagramado, revisado, está na gráfica. Qual é o processo que ele está passando agora? Então, ele está agora no processo final, né, de editoração. Então, já me entregaram a capa dele, já me mostraram como está a capa. Ele está no processo agora de revisão, para poder, então, começar a questão de impressão dele para distribuição. Então, está no processo de revisão. E falta muito. É o processo mais chato. É o mais demorado, é o que o escritor, pelo menos eu, como ansiosa, é o que eu mais estou, assim, enlouquecendo, porque tem que esperar, não tem outra escolha. Então, esperar esse momento acabar para poder ver o livro, sabe, chegando nas pessoas, realmente é um processo que demanda tempo e a ansiedade bate muito. É, exatamente. E a revisão, ela não é só a mais chata. Ela é a mais chata, a mais demorada e a mais importante. E a mais detalhada. Exatamente. Eu sou escritora independente. Eu tomo porrada em todas as publicações. O meu público já está acostumado. Porque eu tomo porrada na capa, eu tomo porrada na revisão. Não sou eu quem faço. Eu pago pessoas para fazerem a revisão. Só que revisar livro, gente, é reler, é mudar, é remodelar, é tirar aqui, é colocar ali, aí você manda para revisão de novo, aí volta, você relê. Você já está de saco cheio de ler a tua história 500 vezes. Aí você fala assim, eu não quero mais publicar essa merda. Desisto, porque eu não quero mais. A revisão, ela testa o escritor, leva o escritor no limite. Mas é a paciência. Exatamente. Eu já reli o meu livro pelo menos umas 5 ou 6 vezes nesse processo. Então, eu realmente sei o que é passar pela fase do tipo, eu já não aguento mais olhar esse livro. Eu só quero que as pessoas leiam, mas eu mesma já tô cansada de ler ele várias e várias vezes. É verdade. É tipo, gente, alguém lê esse livro, pelo amor de Deus, porque eu mesmo não aguento mais. Nesse processo eu já botei pessoas para lerem também, inclusive uma amiga minha, que também é escritora, a Bruna. Ela leu o meu livro pelo menos umas 2 vezes só para poder me ajudar nesse processo antes de enviar para a editora, né, para poder revisar, ver se está tudo em dia, tudo perfeito. Então, ela também entende como é estar nesse processo e eu, sinceramente, eu tô sendo testada na paciência, sim, literalmente. Uma pessoa ansiosa tendo que aguardar tanto. É esse o pior. Por quê? O primeiro livro que a gente vai publicar, a gente cria uma expectativa tão grande em cima dele. A gente fala assim, é o melhor livro, é o meu melhor trabalho, cara, vai vender horrores e vai todo mundo gostar. E você passa por etapas. Quando você pega o teu livro, que ele sai da gráfica, você fala assim, realizei um sonho, agora vou partir para o próximo. E aí você começa a entender que trabalhar em cima daquele seu livro é uma constância. Você vai ter que divulgar, você vai ter que falar dele pelo menos 2 vezes ao dia na internet. E muita gente não tem esse tempo. Você vai ter que usar estratégias para captar leitores. Publicar livros, gente, não é só publicar. É você trabalhar em cima dele para que ele chegue às pessoas. Senão ele só é mais um na prateleira ou naquela editora. Exatamente. Esse teu livro você vai... É incrível porque esse processo todo do escritor vai mostrando para ele que o caminho não só não é fácil, mas que também vale a pena, porque ele entra com uma ideia, vai amadurecendo todo esse pensamento acerca do seu trabalho, da publicação, da editoração, da impressão, e ele vai percebendo que agora ele precisa ter uma consciência maior do que ele vai fazer para divulgar e para poder falar sobre o seu livro. E aí, quando ele vai escrever outros livros, ele já vai com uma mente muito mais madura. Eu não estou colocando as minhas expectativas
é extremamente no alto. Eu estou tentando sempre ser muito realista, porque eu entendo que é um trabalho árduo. Então, Sim. é preciso ter muito a mente focada nesse processo. Exatamente. Daqui a 2 anos, quando você reler o teu livro, você vai falar assim, tá na hora de eu refazer. Porque a tua escrita amadurece. Você vai ver que em 2 anos você vai ler livros, você vai estudar, você vai escrever outros livros. Isso faz parte do processo de amadurecimento da escrita. E aí, quando você pega o teu livro publicado há 1 ano, 2 anos, você fala assim, nossa, como tem frase sobrando, como essa cena está mal estruturada, e você vai refazendo, vai aprimorando a tua própria obra, o que é sensacional. Eu tenho feito isso com O Homem do Quarto Andar, que eu lancei em abril de 2021. Ele estava assim caótico. Na época, para mim, era o melhor livro do mundo. Hoje, quando eu releio, eu falo, vamos embora, gente, vamos refazer esse livro. Isso vai acontecer com o escritor o tempo inteiro, não adianta. Agora, esse teu livro, você vai fazer ele por editora ou por independente? Então, esse livro eu estou publicando em parceria com a editora Viseu. Então, eu mandei o meu original para eles. Eu, a princípio, por ser o meu primeiro livro, eu não queria fazer de forma independente, porque eu entendo que não só tem relação com os custos, mas também com a questão do marketing. Querendo ou não, um livro, ainda mais de um escritor nacional, sendo sua primeira publicação, precisa de um marketing muito bem feito. E uma editora acaba sendo um auxílio melhor nesse aspecto. Então, eu não queria publicar de forma independente, mas talvez mais para frente, sim, eu lance livros de forma independente. Mas esse não. Esse é pela editora Viseu. E você está gostando dessa experiência de estar com o teu primeiro livro na mão de uma editora? Olha, com a editora Viseu eu não vou poder negar, a experiência está sendo muito boa. Eles têm um atendimento muito humanizado, não vou mentir, porque tem muita editora por aí que, por ser um escritor nacional, com primeira publicação principalmente, não tratam a gente de uma maneira profissional e humana. E com a editora Viseu não é assim. Então, em cada etapa desse processo, eles estão ali auxiliando, explicando, estão atentos, estão sempre ali te atendendo, claro, dentro dos prazos, direitinho. Então, está sendo uma experiência maravilhosa e eu não me arrependo de ter entregue o meu livro nas mãos deles para poder ocorrer esse processo todo. É muito bom, né, quando uma editora dá esse suporte para um escritor, principalmente um escritor de primeira viagem, que ainda não conhece o mercado, que não sabe qual é a direção que vai seguir e que dá esse amparo. Que bom, isso ajuda muito para que o livro tenha uma probabilidade muito alta de dar certo. Agora, o nome, gente, por causa desse processo editorial, nós não temos nem capa, nem nada. Isso não impede que a gente fale sobre a história. Qual é o intuito? Que eu quis trazer a Natália para a live. Muitos autores falam assim, Monique, meu livro nem está publicado, não sei o quê. Você não precisa esperar que o seu livro seja publicado para divulgar. Não adianta, você não vai lançar o teu livro e vai estourar em venda. Ninguém nunca ouviu falar sobre o teu livro. A divulgação, ela tem que ter uma estratégia. A Natália não tem o livro em mãos, está em revisão. No entanto, ela está aqui hoje para falar para vocês da história, do que se passa, quem é a personagem, qual é a dinâmica da escrita dela, por que você pode e deve comprar ou acompanhar o trabalho dela na pré-venda, no pré-lançamento, quando ela tiver já com a tiragem em mãos. Divulgação é isso. Não tenham em mente que divulgar livros é só quando você tiver ele físico na tua mão, bonitinho. Não é assim que funciona 100%. Usem estratégias para trazer leitores para vocês.
Agora, Natália, esse teu título, A Princesa Descobre Sua Própria Força neste livro. Por que esse título? Então, esse livro vai falar sobre algumas experiências de vida que eu vivi, tá? E meu pai sempre me chamava de princesa, ele sempre tratou minha irmã e eu como princesas. Só que a vida não é um conto de fadas, e eu falo isso no livro. Eu sou uma princesa, você é uma princesa, todos nós somos da realeza. Só que o problema é que quando a gente encara o mundo, nós sofremos, nós sentimos dor. E esse processo todo de amadurecimento vai sendo mostrado no livro, porque a princesa vai passando por muitas coisas, sabe? Que no decorrer da história vai ferindo ela, vai magoando ela, mas ela vai descobrindo a sua força. E aí aquela protagonista que começou o livro de uma maneira frágil, fraca, vai terminar o livro forte, porque ela descobriu que ela é capaz de lutar, ela descobriu que ela é capaz de vencer os obstáculos. Uma coisa que eu falo no meu livro é que, além da vida não ser um conto de fadas, nós também não precisamos ficar parados, sentados no trono. Nós podemos ir sim para o campo de batalha lutar. Só que isso significa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é fácil. Então, todo esse processo que a princesa vai passando é um processo de autoconhecimento, é um processo de amadurecimento, mas também é um processo de descobrir e usar a própria força para poder vencer os desafios que aparecem diante dela. Gente, parece até filosófico isso, né? Parece um negócio até assim, mas o que a nossa autora está falando é a pura verdade. A gente veste diariamente o vestido da princesa, mas a armadura do guerreiro. Porque quando a gente se depara com a realidade, é muito diferente do conto de fada. Não importa se a gente tem um pai que nos chame de princesa, um namorado que nos trata como princesa ou namorada, não importa como a gente se sinta. A verdade é que todas as princesas têm os seus problemas e os seus dilemas. Cinderela, a gente conhece, além de perder aquele sapatinho. Eu tô uma raiva daquele sapato que ela perde na escada. Eu tenho mais raiva do sapato do que a carruagem que depois virar abóbora, gente. Mas é exatamente isso, entendeu? É saber que nós somos, sim, princesas, seremos princesas sempre, mas... princesas também precisam lutar. Exatamente. A própria Disney já está trazendo princesas guerreiras, né? Aquela de cabelo vermelho, que é belíssima, eu não sei o nome dela. A Moana, são agora princesas que estão empoderadas, que estão lutando, encarando ali os seus problemas de frente. Então, sabe o que é legal? Você comentou sobre essa questão da princesa com o escudo. A capa do meu livro, ela literalmente retrata isso. Quando a editora Viseu me enviou a proposta sobre o que eu queria para a capa do meu livro, eu pensei, poxa, o livro tem um nome de princesa, mas princesas lutam, então eu não quero uma princesa com vestido e salto alto ou uma coroa. Não, eu quero uma princesa segurando a espada e o escudo, porque ela é guerreira. Exatamente, a ideia é justamente essa. Que coisa boa. Eu estou aqui com a sinopse do teu livro, lembrando que o livro da nossa autora é tema de episódio no podcast literário do Livro Não Me Livro, que vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. E a sinopse do livro é o seguinte: este livro não é um conto de fadas. Entretanto, nele conheceremos uma princesa da vida real, na difícil tarefa de vencer obstáculos e dificuldades que surgem diante de ti, descobrindo sua própria força, identidade e capacidade, tornando-se, então, uma verdadeira guerreira. Essa sinopse é a oficial? É a que está no livro. Essa é a oficial. Agora, o teu livro tem uma personagem ou
ou são várias histórias? Como que é a dinâmica do teu livro? É uma narrativa? É um romance? É um conto? O que que é? Então, meu livro é um livro de poesias. Atualmente, eu me identifico muito com a escrita de poesias. Desde que eu comecei a escrever oficialmente, pensando na ideia de publicar realmente um livro, eu não pensei duas vezes e optei pelas poesias, justamente porque ela esteve presente na fase mais difícil da minha vida, que foi o período do luto, o abuso sexual, o desemprego e a depressão. Então, eu não tinha como fazer diferente. Então, meu livro é um livro de poesias. Cada poesia nele vai passando por uma fase da vida da princesa, desde o seu nascimento. Não vou contar todas as histórias da princesa, não. São as mais importantes ali. Então, a gente começa com a fase do abandono familiar. E eu digo que esse livro, apesar de serem experiências que eu vivi, esse livro não é sobre mim, mas sobre todos, porque as experiências que eu vivi são experiências que outras pessoas também viveram. Quantas pessoas a gente não conhece que passou pelo abandono familiar, que passou pelo bullying, pela ansiedade, depressão, pelo luto? Então, cada poesia vai retratar uma fase da vida da princesa. Cada poesia vai narrar um acontecimento que teve na vida dela. Cada poesia vai mostrando como ela vai conseguindo trazer essa força para si. E o mais interessante é que a fala vai mudando. Então, se a primeira poesia começa falando sobre a fase do nascimento dela, sobre o abandono familiar que ela sofreu na infância, quando criança, a fala dessa poesia, a forma como foi escrita, não é a mesma forma de quando ela está adulta, com 23 anos, encerrando o livro. A fala ali é uma fala um pouco mais fácil, um pouco mais leve, um pouco mais infantil, porque é para retratar realmente aquela fase que ela está vivendo. Então, por exemplo, ali eu uso palavras como papai, mamãe, que são palavras que crianças usam no dia a dia. São palavras que nós utilizamos quando não somos adultos. Lá eu uso palavras como monstros. Por que criança não se assusta com um monstro, por exemplo? Criança, principalmente quando passa por processos traumatizantes, elas não usam palavras que nós adultos usamos. Elas usam aquilo que está no vocabulário dela. Então isso é muito notório no meu livro. Começa com uma linguagem e ao decorrer dele, essa linguagem vai se modificando e se transformando. E aí quando encerra o livro, já é uma linguagem totalmente diferente daquela que começou. E aí o livro vai passando por essas nuances e vai retratando como a princesa vai crescendo, porque, obviamente, começou a história com o nascimento dela e ela vai encerrar adulta. Vai, então, mostrando o crescimento dela, o amadurecimento dela, a forma dela de pensar e também a forma dela de agir diante das situações. Então, aquela princesa que outrora se calava, se continha porque tinha medo, agora já aprendeu que ela pode muito bem agir. Ela pode reagir diante das situações que vão acontecendo. Ela pode lutar os próprios desafios. Ela pode encarar de frente. Muito bem. Agora, ao longo desse processo, né, desse amadurecimento que você mostra aos leitores ao longo da leitura, qual foi assim, o processo mais difícil até você colocar um ponto final nesse primeiro volume? Então, o processo mais difícil foi escrever sobre o abuso sexual que eu vivi e escrever sobre a morte do meu pai. Então, escrever sobre esses temas, eu não tenho como dizer o que eu senti, mas por vezes eu tive que parar e não escrever nada. Eu tive que parar e simplesmente chorar. Eu tive que parar e simplesmente fechar o meu livro, sabe? Era como se eu quisesse, naquele momento, não imprimi-lo, não editá-lo, não publicá-lo. Foi um momento de dor, foi um momento onde eu precisei me agarrar àquilo que me dá força, porque falar sobre temas que estão no livro não foi fácil, sabe? É um livro que traz muitos gatilhos, tanto para leitores quanto para mim, que precisei escrevê-lo. Então, em vários momentos eu fiquei engatilhada.
em vários momentos, eu precisei entender que agora não é hora de escrever. Agora é hora de cuidar das minhas emoções. Agora é hora de, se eu quiser chorar, eu choro. Se eu quiser não ler, não escrever, se eu quiser apenas ficar deitada na minha cama, eu vou fazer. Porque trazia uma dor relembrar cada fato, sabe? Quando eu estava escrevendo sobre a morte do meu pai, na poesia eu falo exatamente que eu nunca quis passar pelo luto. Eu sabia que uma hora isso poderia acontecer, mas eu nunca quis passar por ele. Então, reviver aquele momento para escrever essas poesias não foi fácil. Não foi fácil. Eu tô aqui rindo de nervoso e a vontade é de chorar, porque eu tô aqui relembrando tudo que eu vivi para poder escrever essas poesias. Escrever sobre o abuso sexual também não foi fácil, escrever sobre o abandono. Então, escrever sobre os temas que mais me traumatizaram durante toda a minha vida é que foi a parte mais difícil para mim, de escrever esse livro. Pois é, eu costumo dizer que escrever, a gente pode escrever sempre. Até porque a escrita, ela é uma forma terapêutica. Ela não é terapia, mas ela é uma forma terapêutica da gente lidar com os próprios sentimentos, com os próprios monstros, né? E aí, quando a gente publica, a gente transforma esse ato terapêutico numa coragem, né? Porque para que a gente possa jogar os nossos sentimentos no mundo, a gente precisa de coragem. Eu não tenho condições emocionais de falar sobre meus sentimentos. Eu começo a chorar, eu começo a tremer, eu não quero, eu fujo de falar sobre sentimentos. No entanto, é através das palavras que eu crio esse mundo fictício para expressar todos os meus monstros. E aí eu crio coragem para publicar. Quando a gente se depara com uma escritora como a Natália, onde ela explora abusos, luto, batalhas diárias que a gente precisa vencer. E quando eu falo, não são batalhas apenas físicas, são batalhas emocionais, porque a gente tem batalhas emocionais no trabalho, na família, no ciclo social. Você tem vários problemas a lidar. E aí você usa isso para essa escrita para expressar os seus sentimentos. A Natália, ela, além de ser uma escritora corajosa, porque não é todo mundo que faz o que ela fez, construir um livro através de tantos assuntos dolorosos, ela é uma graça de pessoa. E aí entra o segundo volume. Ou seja, esse primeiro não foi o suficiente. Ela já está produzindo um segundo e já está pronto. Não, mas está na metade. E a diferença do primeiro livro para o segundo é que, enquanto no primeiro livro a princesa descobre sua força, no segundo livro ela vai usar essa sua força. Então, no primeiro livro a gente vê uma mulher dependente, carente, destruída emocionalmente e que não sabe lidar com suas emoções. Mas ela encerra o livro aprendendo que tem uma força dentro de si e que ela pode usar. E no segundo livro, ela está usando essa força. Então, no segundo livro, eu vou trazer assuntos como empoderamento feminino, vou trazer assuntos, sim, relacionados ao feminismo, principalmente porque eu, como mulher, como escritora, eu assumo que sou feminista. Então, eu trago temas assim para o meu livro. Claro que o fato dela usar a força nesse segundo livro não anula o fato dela ter emoções. Só que a diferença é que ela tá com as emoções dela ali, só que ela tá sabendo lidar com essas emoções. Não que ela não vai ter os seus altos e baixos, vai ter momentos em que ela não vai saber lidar. E tá tudo bem. Está tudo bem ela não saber lidar com as emoções. Ela não precisa ser forte o tempo inteiro. A ideia que eu vou trazer no segundo livro é que nós não precisamos ser fortes o tempo inteiro. Nós podemos, sim, chorar se quisermos. Desde que a gente entenda que há hora para chorar, mas também há hora de erguer a cabeça e lutar. Nós não podemos simplesmente sair do campo de batalha com a luta sem estar encerrada, sabe? Claro que
Tem horas que a gente vai precisar se ausentar do campo de batalha só para recuperar as forças. E, enquanto isso, tem outros lá que estão lutando. Porque essa ideia do tem outros lá que estão lutando não quer dizer que outras pessoas vão lutar as nossas lutas. Não. Quer dizer que todos nós precisamos de pessoas que nos apoiem. Todos nós precisamos entender que não dá para lutarmos sozinhos. Não dá para a gente simplesmente entrar num campo de batalha ferido, magoado, destruído e sozinho. Tudo bem você entrar lá ferido, mas tem que ter alguém que vai lá com você para te ajudar nesse processo. E eu enxergo isso muito no meu dia a dia quando eu recebo a ajuda das pessoas que são importantes para mim, sabe? Tanto no período de escrever o meu livro, que não foi fácil, e eu tive pessoas que ali estiveram dando aquele apoio para eu não desistir, como também no dia a dia, vivendo as minhas lutas. Eu tive pessoas que disseram para mim, não desista. Então, a ideia do segundo livro é: a princesa já tem a sua força, ela já descobriu essa força. Agora ela vai usar essa força. Está na hora dela ir para o campo de batalha sabendo e usando a força dela. Muito bem. Agora, na sua concepção, Natália, a gente falando dessas metáforas e tal, dentro da sua concepção como mulher, como escritora, como formadora de opinião, qual é atualmente a maior dificuldade que uma princesa tem no seu dia a dia? A maior dificuldade que uma princesa tem no seu dia a dia é entender que a vida não vai ser como ela espera. Quando a gente cresce numa família, mesmo que uma família não tradicional, porque a família tradicional é aquela que temos pai, mãe, filho, irmãos, uma família completa e perfeita. Quando a gente cresce numa família onde os seus pais te dão amor e carinho e dizem pra você que você é uma princesa e te instrui a viver uma vida perfeita, sem lutas, quando você se depara com a realidade, quando você se vê sozinho, precisando enfrentar os desafios, você vê que não é aquilo que seus pais te disseram. E aqui entra também um alerta para os pais de preparar os seus filhos para a vida real, não uma vida de conto de fadas. Eu tive um pai que me preparou para a vida real, sim, mas eu também tive um pai que tentou mascarar a monstruosidade que o mundo pode ser. Então, ao mesmo tempo que ele dizia para mim, tenha cuidado, ele também dizia, não se entregue a qualquer um, porque você precisa encontrar o cara certo. E aí, qual é a concepção de cara certo que a gente vê pela mídia? Com certeza não é aquele cara que tem defeitos, não é aquele cara que pode te magoar. Não. A gente vê principalmente em livros de romance, em séries, filmes, doramas, a gente vê aquele cara que vai fazer de tudo por você. E na vida real, quando a gente se depara com a realidade, não é assim, não é um romance fictício. Quando a gente vai para a vida real, e eu falo isso no meu primeiro livro, a gente se depara com o bullying, a gente se depara com o desemprego. Tem uma poesia no meu livro que fala exatamente assim. Quando eu era criança, a escola era o maior inferno da minha vida. E aí vai falar sobre bullying. Mas quando cresci, me deparei com desemprego, dificuldades da vida adulta. Que pai, que mãe vai dizer para você, cuidado que tem desemprego? Na minha época, pelo menos com meu pai vivo, ele não falava assim, sabe? Ele me preparava para a vida, mas não me mostrava 100% da totalidade que são essas dificuldades. E aí eu precisei, eu mesma, encarar tudo isso e descobrir como é a realidade de verdade. Então, a maior dificuldade de uma princesa, de um príncipe, não importa, é descobrir que no trono não está a realidade da vida real. Lá no trono, ele tem guardas, ele tem um povo além das muralhas. E esse povo passa por uma realidade que ele lá no trono não vive. Lá no castelo, ele tem banquetes, fartura. Mas na vida real, existe fome, existe miséria, existe frio. Na vida real, existem dificuldades. Mas nós lá no trono, na zona de conforto, nós não experimentamos isso. Então, a maior dificuldade de uma princesa e de um príncipe é entender que
a vida não é um conto de fadas e que para a gente descobrir o que é a vida de verdade, vamos precisar sair do trono, da zona de conforto e dar a cara a tapa para o mundo. E entender que vai doer, vai machucar, mas nós vamos precisar empunhar a espada e o escudo. Eu estava vendo aqui nos comentários que parece que você posta poesias no Instagram, é isso? Sim. Então, quando eu decidi que queria publicar o meu livro, eu decidi, a princípio, antes de falar sobre o livro, eu queria mostrar como é a minha escrita para as pessoas, para que elas pudessem, a princípio, conhecer a escrita. Nem era escritora a princípio, até porque eu era um pouco tímida quando criei esse Instagram, então eu não queria mostrar o meu rosto, não queria me mostrar para as pessoas. E aí eu fui começando com poesias. Só que o meu diferencial enquanto poetisa, enquanto escritora, é que eu me intitulo de escritora sem tabus. Por quê? Porque eu não tenho preconceito para escrever, eu não tenho pena de usar as palavras, porque a vida não tem pena da gente. Então, se eu tiver que falar de assalto, eu vou falar. Se eu tiver que falar de homossexualidade, eu vou falar. Se eu tiver que falar de sexualidade, eu vou falar. Se eu tiver que falar de abuso, eu vou falar. Então, eu não tenho problemas com isso. Teve uma poesia que eu escrevi para o meu Instagram, que foi no período das chuvas desse ano, de março. Foram chuvas que, quando a gente abriu a televisão, a gente viu alagamento, mortes, enchentes, muitos problemas. E eu fiquei pensando, gente, como que as pessoas conseguem fechar os olhos para isso? Nós temos casa, um teto para nos abrigar. E se nós não conseguirmos ficar em casa porque a chuva trouxe problemas, nós temos para onde ir. Temos amigos para nos ajudar. Tá, mas e quem está lá na rua? E quem não tem abrigo? E quem não tem como recorrer? Então eu fui e escrevi sobre isso. E botei. Eu não tenho problemas para escrever. Esse é o meu diferencial enquanto escritora. Então, lá no meu Instagram é uma zona onde as pessoas vão conhecer a minha escrita, mas vão me conhecer também. Porque eu costumo dizer que quem está lendo as minhas poesias está me lendo. Qual é o teu Instagram? Escritora.sem.tabus, com um S só. Coloca aí nos comentários. Dá pra você... Isso, porque aí o pessoal já corre lá, já segue, já começa a acompanhar o que você escreve, já começa a trocar figurinhas. Agora, qual é o conselho que você dá para os autores ou as autoras que precisam dessa coragem que você teve para transformar abusos e perdas numa história de força e amadurecimento e jogar todos os seus dilemas e monstros e traumas nesse mundo cão que a gente vive? Qual é o conselho que você dá? Eu não tenho um conselho fixo para dar, mas eu creio que vários ao mesmo tempo. Porque esse processo é um processo doloroso e é um processo que a gente não quer sofrer. Mas também é um processo de libertação. Quando eu comecei a escrever sobre a minha história, quando eu comecei a escrever sobre tudo que eu vivi, eu não estava querendo sentir aquela dor que eu sentia enquanto escrevia. Mas eu entendia que a partir do momento que eu escrevia, aquela dor saía de dentro de mim e ia para o papel. Então, era uma carga a menos para eu carregar. Então, o conselho que eu posso dar é ouse. Apenas ouse. Não fica pensando na dor que você está sentindo na hora que está escrevendo. Pensa na cura que aquilo pode trazer para você e para tantas outras pessoas, porque é muito fácil encontrar livros que vão romantizar um monte de temas que são importantes para nós, enquanto humanos, enquanto cidadãos. É muito fácil você encontrar livros que vão tratar romances tóxicos como algo natural, como algo que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, ouse escrever, porque além de ser cura para você mesmo, pode ser cura para outra pessoa, pode ser um abrir de olhos para alguém que está vivendo uma situação e que não sabe que está vivendo. E aqui não falo apenas de abuso, falo de qualquer coisa. Uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade e depressão, mas não tem noção disso, porque nasceu em uma família conservadora, onde
não é necessário procurar um psicólogo, por exemplo, ou nasceu numa família onde depressão e ansiedade é frescura, é falta do que fazer, é falta de fé, é mente vazia, uma pessoa que vive numa realidade dessa, tóxica, não tem noção do que ela está vivendo e não procura ajuda. Então, a sua escrita, além de servir como algo que possa te curar, te tratar, junto com a terapia, obviamente, também é algo que vai levar essa consciência para outras pessoas. Às vezes, quando eu publico algumas poesias ali no meu Instagram, eu recebo, não ali nos comentários, porque tem pessoas que não têm coragem para publicar ali os comentários e manda na DM, manda no WhatsApp. Eu recebo comentários de pessoas que se identificaram. Eu recebo comentários de pessoas que conseguiram, através daquela poesia que eu publiquei, enxergar uma realidade que ela está vivendo e que antes ela não estava conseguindo ver. Isso para mim é muito gratificante. Então, o conselho que eu dou para escritores que querem transformar essa realidade nua, crua, dolorosa em uma escrita é: ouse, não tenha medo, vai doer. Vai doer. Vai ter horas que você não vai querer nem escrever. Vai ter horas que você vai pensar em voltar atrás. Vai ter horas que você vai pensar que não vale a pena. Porque eu pensei também que não valeria a pena. Eu pensei, para que eu vou expor a minha dor? Para quê? Eu posso muito bem receber críticas do tipo: ah, é frescura. Ah, é mimimi. Ah, para de se fazer de vítima. Sim, eu poderia receber muitas críticas como essa, mas o número de pessoas que podem ser alcançadas através dessa escrita compensa tudo para mim. Então, apenas ouse e faça. Faça, porque por mais difícil que seja, vale a pena. É, meu povo! 15 para as 2 da tarde, a gente batendo um papo assim, né? Por isso que eu gosto de fazer esse projeto todo mês no meu podcast, porque a gente escuta pessoas de vários lugares, com várias mentalidades, com várias ideias. Eu acho que conscientizando várias pessoas, olha quanta gente comentou aqui, quanta gente vai assistir depois a live, vai entrar em contato com você. Eu acho que a grande magia da literatura, que é algo que eu sou completamente apaixonada, é exatamente essa. É unir, mexer naquilo que está parado, porque literatura é energia. Então você escuta uma ideia aqui, você escuta um escritor ali, você consegue se conectar com as mesmas ideias daquela determinada pessoa que você nunca viu na vida, mas que está ali falando, te representando. Então isso é realmente assim, é literatura, né, gente? É literatura. Agora, aquela realidade que às vezes a gente está precisando ver tanto, sabe? É tão bom você pegar um livro e perceber que aquilo que você está vivendo pode ser modificado. Eu digo muito para as pessoas que a minha escritora favorita é Amanda Lovelace. E por que ela é minha escritora favorita? Inclusive, estou aqui com um dos livros dela perto de mim. Mas por que ela é minha escritora favorita? Porque ela teve coragem para expor coisas que talvez ela não quisesse expor. Sabe? Quando eu li os livros dela, eu me identifiquei demais, sabe? Ela fala sobre temas que às vezes a gente não tem coragem. E foi isso que me inspirou a também expor aquilo que estava aqui comigo e que talvez as pessoas não soubessem, mas que precisavam vir para fora. Agora, teu livro, vamos falar sobre a melhor parte agora. Seu livro vai estar à venda onde? Vai ter pré-venda, vai ter pré-lançamento. Como é que tá isso que a gente quer saber data, quer saber previsão, quer saber de tudo? Fala! Vamos lá para a melhor parte. A melhor parte, na verdade, vai ser quando ele já tiver lançado com as pessoas lendo. Mas o meu livro vai estar disponível durante a pré-venda no site da Viseu. Então, os leitores que quiserem comprar, o link vai estar disponível na biografia da editora Viseu e na minha bio também, tanto do perfil profissional quanto do meu perfil pessoal, que eu vou estar disponibilizando em ambos os perfis. E após a pré-venda,
o meu livro vai estar disponível nas principais lojas online de livrarias do país, de lojas de compra, como, por exemplo, Americanas, a Submarino. Vai estar também disponível na Amazon, porém não vai estar no Kindle. Então, quem quiser comprar vai poder comprar pela Amazon. E quem for de fora do país também vai ter acesso ao livro, só que apenas na versão e-book. Vai ter apenas na versão digital. E vai estar nas principais lojas estrangeiras, tá? E aí eu vou estar colocando todos os links no meu perfil, vou estar colocando todos os links também no blog que eu pretendo criar também para poder divulgar o meu livro, para poder lançar os spoilers, e também vai estar disponível nas livrarias físicas do nosso país. Muito bem. Qual é a previsão? Início de maio, final de maio? Como é que tá isso? Ou você não sabe? O processo final de editoração está previsto para terminar agora, dia 14. Então, a pré-venda, eu creio que já vai estar disponível em maio, no período do meu aniversário, inclusive, entre os dias 14 e 17 de maio. E o lançamento oficial vai ser ou em maio ou em junho. Então, falta muito pouco. Muito bem. Fala de novo o seu Instagram para o pessoal fixar aí. Antes de falar o meu Instagram, eu gostaria de dar um spoilerzinho do que está lá no meu livro. Posso? Pode. É uma poesia que eu coloquei lá. Quem já perdeu alguém vai conseguir se identificar muito com essa poesia. Vai ser o único spoiler que eu vou dar para as pessoas aqui. E eu espero que vocês gostem muito. Você se foi e levou junto o brilho e o calor do sol. Você se foi e levou junto o canto dos pássaros. Você se foi e levou junto as cores que pintam o mundo. Você se foi e levou junto a graça das piadas. Você se foi e levou junto o sabor das comidas. Você se foi e levou junto a intensidade dos abraços. Você se foi e levou junto as noites bem dormidas. Você se foi e levou junto as melodias musicais. Você se foi e levou junto tudo o que havia de mais precioso na vida, deixando-me apenas com a saudade. Saudade essa que me racha, me parte, me quebra, me estilhaça, tal qual uma taça ao se chocar com o chão. Você se foi, mas se esqueceu de me levar junto. Finados. Essa aqui eu escrevi no finados do ano passado, relembrando do meu pai. Então, quem perdeu alguém certamente vai se identificar com essa poesia e com outras que estão no meu livro. E o meu Instagram é o @escritora.sem.tabus com um S só. Muito bem, Natália. Quero desejar para você todo o sucesso do mundo. Dizer que você é uma graça de pessoa. Dizer que eu estarei aguardando o seu livro na pré-venda e que a gente morando praticamente no mesmo lugar, que a gente se encontre para tomar pelo menos um café. Que você não pare de produzir, que escreva, mostre, expresse e que o espaço do meu podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Tá bom, querida? Obrigada, Monique. Eu que agradeço pela oportunidade. É muito bom encontrar um espaço aberto para nós escritores, principalmente nacionais, iniciantes, com primeira publicação. É muito bom encontrar um espaço sem preconceitos, um espaço totalmente próprio para nós, para a gente se expor, para a gente poder falar do nosso trabalho, de quem somos. E é muito bom, eu estou aqui lendo os comentários das pessoas, é muito bom poder ver que as pessoas se identificaram com tudo que falei, com o meu trabalho, porque eu estou aqui não apenas para escrever e botar a minha dor para fora, mas para também fazer com que outras pessoas possam ser tocadas com a minha escrita. Então eu fico muito feliz de ver que isso está dando certo, sabe? E muito obrigada por esse espaço. Quero agradecer todo mundo que participou, o pessoal que está aqui na live comentando e se emocionando.
Dizer que hoje tem live até 10h30 da noite e que a maratona vai até o dia 14, sexta-feira. Muita gente boa vai passar por aqui. Natália, obrigada, amor. Um beijo. Um beijo, Monique. Foi um prazer.